Bom dia, irmãos. É muito bom reunirmos na presença do Senhor. É muito bom, como igreja do Senhor, vir à casa dEle para prestar culto a Ele, pois a Ele é toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E temos um privilégio ainda, uma vez que ofertamos as nossas vidas diante do Senhor. Temos a graça dEle nos assistindo, nos dando a compreensão por meio da sua palavra. Convido os irmãos aqui para que abram a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, agora no capítulo 6, carta aos Hebreus, capítulo 6. Todo o capítulo, leitura alternada da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6, leitura de forma alternada, todo o capítulo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Isto faremos se Deus permitir. E provar uma boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. A qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Oremos. Deus, nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque em Cristo o Senhor nos dá essa liberdade. Obrigado, Deus, porque agora nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz. Que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, para que juntos entendamos e compreendamos as Tuas maravilhas, para que cresçamos, sim, na graça e no conhecimento da Tua verdade, no nome excelso de Jesus. Amém. Queridos, talvez você já tenha, desde a sua infância, pensado no seguinte: eu quero surpreender os meus pais, eu quero surpreender os meus professores,
com a questão de maturidade, o desenvolvimento. É comum, assim, quando a gente assiste alguns filmes assim de família, e nos Estados Unidos, por exemplo, é comum dos filhos pegarem assim, se colocar na parede, coloca o pai, faz uma lista, coloca a data, né, o ano, e os filhos que vão crescendo, vai colocando também o mês, o ano e as estaturas que vão atingindo. Porque querem chegar à estatura do pai, ou até mesmo ultrapassar a questão do amadurecimento também, do desenvolvimento, do crescimento na sua vida. Na nossa caminhada espiritual não é diferente. Precisamos nos desenvolver cada dia mais, crescendo cada dia mais, sabendo que o mesmo Deus que nos chamou nos dá essa graça de crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. E o autor aos Hebreus aqui nos permite isso, ver o desenvolvimento cristão, a maturidade cristã, pelo qual eu e você precisamos todos os dias viver. Nessa caminhada de uma busca incessante de conhecer a Deus e saber que Ele mesmo se revela por meio da sua palavra e nos permite, assim, crescer espiritualmente. Mas é interessante olhar para essa carta, porque é uma carta que traz algumas especulações, porque em outras cartas nós temos visto o autor sendo anunciado aqui. Já a carta de Hebreus não nos dá essa referência quanto ao autor. E muitas são as especulações. Alguns atribuem Paulo, outros atribuem até mesmo Priscila. Mas a melhor definição para esta carta é de Orígenes, quando ele cita: só Deus sabe quem é o autor de Hebreus. E isso nos traz descanso, porque sabemos que é a palavra de Deus revelada a nós. E está aqui presente para nos exortar, nos ensinar, para progredirmos cada vez mais no conhecimento do nosso Deus. E essa carta também foi direcionada aos cristãos, hebreus. Não sabemos também a localidade, porque até então, quando fala assim no final, os da Itália, pode ser referente quanto aos cristãos que estão na Itália, ou cristãos que foram dispersos, hebreus cristãos que estavam na Itália e que foram dispersos. Também não sabemos quanto à localidade em que esses irmãos estavam. Mas referente aqui, nós podemos saber que Deus estava preocupado com esses irmãos que estavam vivendo a antiga aliança e que estavam deixando de progredir espiritualmente na graça do Senhor Jesus. E é interessante que a temática aqui do autor aos Hebreus é falar da suficiência de Cristo, em saber que Cristo é suficiente para todas as coisas. Então, o propósito da carta aos Hebreus é a necessidade da firmeza em Cristo, reconhecendo a Ele como o nosso eterno e sumo sacerdote. Então, se chegamos a Deus por intermédio de Cristo, sabendo que Ele é o nosso eterno e sumo sacerdote, por isso temos que chegar confiadamente junto ao trono da graça, sabendo que Cristo nos concedeu este privilégio. E ao analisarmos a passagem lida, podemos observar que desde o capítulo 5, a partir do verso 11, até o capítulo 6, o versículo 12, o autor da carta está usando um termo aqui, usado no grego como parakalô, exortação. Então, a preocupação do autor dessa carta aqui é exortar os crentes para continuar firmes em Cristo, deixando as coisas, os rudimentos do mundo, deixando as coisas da antiga aliança, a progredir cada vez mais no conhecimento de Deus. Então, é uma exortação à perseverança, à maturidade espiritual. E aí a gente vê pessoas aqui de tantas idades e que é preciso cada dia mais crescer espiritualmente. Que privilégio é! Deus nos permite, a qualquer idade que seja, a crescer espiritualmente, a atingir uma maturidade espiritual. Mas quando olhamos justamente para essa passagem, e quando pensamos assim, na perspectiva assim, dos versículos 1 até o versículo 8, nos traz uma preocupação. Porque se você olha até nesses versículos, você pode entender, o crente pode perder a salvação. Por isso que é muito interessante a gente entender a hermenêutica, que é a arte e a ciência de interpretar a Bíblia. No qual diz, em suma, as Escrituras interpretam a própria Escritura. Então você percebe que, se você pegar um texto isolado, você pode cometer esse risco.
Você pode pensar, sim, que o crente pode perder a salvação, porque justamente nesse bloco de parágrafo, ele está citando essa palavra com respeito a perder, a questão de cair da graça. E a pergunta que nos cabe aqui, pode sim o crente perder a sua salvação? E hoje, certamente, vamos entender por meio das Escrituras Sagradas, que o crente jamais pode perder a salvação. Porque até mesmo o autor a Hebreus, ele usa o termo aqui, ekphapax, de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi perfeito, e ele foi suficiente para nos trazer a salvação. Então o crente ele pode descansar em Cristo e saber que em Cristo ele está seguro. Em Cristo ele está seguro, e ele pode permanecer firme, sabendo que Cristo é que dá essa garantia, que traz essa segurança ao seu e ao meu coração. Eu quero trazer aos irmãos na perspectiva do seguinte tema: Deus em Cristo exorta os seus filhos à maturidade cristã. Deus em Cristo exorta os seus filhos à maturidade cristã. E observemos aqui dos versículos 1 ao versículo 6, no qual o autor aos Hebreus aqui fala com respeito a um avanço, a um progresso, aonde os crentes precisam buscar a maturidade, precisam se desenvolver cada vez mais espiritualmente. Então ele fala aqui em primeiro ponto aqui uma busca à maturidade. Esse versículo, juntamente com a exortação de Hebreus 10, dos versículos 26 ao 39, são motivos de preocupações e de aflições para algumas pessoas, principalmente porque são indevidamente interpretados e aplicados no nosso contexto. É comum muitos arminianos pensarem que o crente pode perder a salvação. E é uma vez brincar com a questão da salvação de Deus, que, eu perdi a salvação, mas eu posso de novo alcançar. Uma vez eu perdi a salvação e outra vez eu posso alcançar. Não existe isso. Uma vez que você foi salvo, salvo para sempre, por isso que ele está falando de uma vez por todas. E o texto vai nos trazer justamente essas palavras no qual a gente descansa, pode descansar no Senhor, sabendo que em Cristo temos essa segurança. Com base no texto que acabamos de ler, isso é impossível, porque até então, quando caminharmos mais à frente, a partir dos versículos 13, a gente vai ver que temos como âncora Cristo Jesus, a nossa segurança. Então o crente jamais, ele pode perder a salvação. Mas o autor aos Hebreus está preocupado justamente com os cristãos que ali naquele tempo estavam vivendo. Porque eles estavam olhando para a prática da antiga aliança, porque eles viam muitos ritos, muitas festas, muitos cerimoniais, e aquilo era algo visível. E então eles falavam assim, poxa, agora o que a gente vai ver? O que a gente vê hoje é a Santa Ceia, a única coisa visível para nós é a ceia e o batismo. Mas naquele tempo eram muitas coisas, festa do tabernáculo, então a festa da Páscoa. Então eles tinham muitos ritos e eles estavam presos a isso ainda. Eles estavam deixando de avançar e esquecendo de olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E aí então o autor aos Hebreus começa a exortar esses irmãos: cresçam, vocês estão parando no tempo, vocês estão deixando de progredir. E ele não está falando de pessoas que estão perdendo a salvação. Ele está falando de pessoas que estão estagnadas no tempo, em que estão deixando de crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente. E muitos estudiosos da Bíblia vêm apresentando várias abordagens a essa passagem séria. Uma das ideias é que o autor adverte sobre o pecado da apostasia. E outra coisa, esse texto não está falando com respeito à apostasia. Justamente a palavra usada aqui é parapito, no grego, que significa cair ao lado, ir além. Eles estavam indo muito além do que era permitido, era só confiar em Cristo e descansar em Cristo. Mas eles estavam indo além. Não, é preciso mais alguma coisa. É preciso Cristo e mais os ritos da antiga aliança. Tudo aquilo era sombra, tudo aquilo apontava para Cristo. E o cumprimento da profecia já se estabeleceu. É interessante que o templo ainda de Jerusalém estava erguido, porque essa carta foi escrita por volta dos anos 62 a 68 depois de Cristo. E o templo foi destruído em 70 anos depois de Cristo. Então eles estavam ali presos à questão dos ritos, fixado ali naqueles cerimoniais e deixando de avançar. Então, em segundo lugar, aqui podemos ver que esse texto ele precisa ser interpretado à luz de outros textos na Bíblia. É um perigo você pegar um texto isolado e aplicar isso para a sua vida. Aí você pode ficar com medo.
Aí você pode ficar preocupado em pensar que o crente pode perder a salvação. Abram aí, irmãos queridos, em João 5, vamos ler em uma só voz, Evangelho de João 5, o versículo 24. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Em uma só voz. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim, leiamos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Podemos descansar na palavra de Deus, em saber que aquele que uma vez que creu na suficiência da salvação em Cristo, esse mesmo descansa, sabendo que ele está hoje seguro em Cristo, sabendo que ele não entrará em juízo, pois é a palavra de Deus, é a verdade de Deus a nós. E quando olhamos para o apóstolo Paulo, quando vai expressar agora assim, no final de Romanos, no capítulo 8, em dizer aquele tributo de glória, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando a gente olha para a carta aos Romanos, você vê que Paulo vai apresentando em 3 partes, aonde vai falar da desgraça do homem sem Cristo, a total depravação do homem, e depois vai falar justamente da graça de Deus em que o assiste, e depois, uma vez que você recebe essa graça, você adora, você louva ao Senhor, tendo essa garantia e essa certeza, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não em nós, mas em Cristo Jesus. Então, os que ensinam que o cristão pode perder a salvação, também ensinam que tal pessoa pode ser restaurada. Como diz aí no versículo 4, até o versículo 6, que uma vez que este cai da graça, ele pode renovar, e uma vez que a pessoa, ele cai, ele não tem como restaurar. É isso que ele está usando, uma hipérbole, isso é impossível. Não tem como restaurar ao arrependimento, se uma vez que ele caiu. E eu lembro de um pastor ao citar, falando que ninguém pode perder aquilo que ele nunca teve. Ninguém pode perder aquilo que ele nunca teve. Como pode perder a salvação se ele nunca teve? Não pode. Porque se tem, certamente você já está com essa garantia, sabendo que a segurança está em Cristo. Mas o segundo aspecto que podemos observar aqui com respeito à maturidade espiritual é entendermos a advertência por meio da palavra de Deus. No versículo 7 até o versículo 10, ele vai usar aqui um termo da parábola, quando vai falar sobre a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. E é interessante que ele está remetendo aqui com respeito à parábola do semeador, ou também alguns textos veterotestamentários, quando ele vai apontar aqui o texto de Isaías, no capítulo 5, versículo 6, e o Salmo 65, você observa que há muitas citações das Escrituras Sagradas para que os irmãos possam descansar no Senhor, em saber que o cristão em Cristo, ele produz frutos. E aí quando a gente vai para a parábola do semeador, fala a 100, a 60, a 30 por 1, há aqueles que vão produzir mais, há aqueles que vão produzir menos, mas irão produzir. Então há uma exortação aqui para nós crescermos espiritualmente, em saber que, como servos de Deus, vamos produzir frutos para a glória dEle, para o louvor dEle. Em Hebreus 6:7, porque também é cultivado e recebe bênção da parte de Deus. Em Hebreus 6:9, nem todo cristão produz a mesma quantidade de frutos. Frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1, mas todo cristão dá algum tipo de fruto como prova de que é filho de Deus. Então você pode entender que é filho quando você produz frutos para a glória de Deus. E o autor relaciona alguns frutos que sabia que aqueles crentes, aqueles cristãos deveriam desenvolver, como está relatado em Gálatas, o fruto do Espírito.
O caráter do cristão, o amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Sabemos que em Cristo podemos produzir frutos, sabendo que o Espírito Santo de Deus que está selado em nós, nos dá essa garantia em produzir frutos para a glória dele, para a glória dele. No entanto, a preocupação do autor era que os cristãos hebreus descansassem em suas realizações e deixassem de avançar para a maturidade plena e para a capacidade de desfrutar as ricas heranças eternas em Cristo Jesus. E é interessante que o autor dessa carta, ele está falando justamente que o cristão ele precisa servir. Ele precisa servir a Deus. E a maturidade cristã se expressa no serviço a Deus, na disposição em servir. Eu preciso me colocar à disposição, em ser feliz no que eu estou fazendo em Cristo. E a preocupação do autor aqui é que os cristãos estavam acomodados, parados no tempo. E ele fala o seguinte, olha, preste atenção. Eu estou falando com respeito de alguns que estão anulando a cruz de Cristo. Mas eu quero trazer vocês também, além desses exemplos ruins, um exemplo bom. Se a gente vai lá para o autor de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver os heróis da galeria da fé. Quando ele vai falar de Abraão, Isaac, Jacó, você vê exatamente de irmãos naquele antigo tempo, onde olharam para a perspectiva futura, olhando para Cristo, sabendo que Ele viria, e descansaram em Cristo. E então ele está falando assim, olha, justamente esses homens, vivendo em tempos antigos, eles confiaram em Cristo. Eles confiaram na suficiência da cruz de Cristo. E hoje nós temos a palavra de Deus fechada. Podemos olhar para trás, sabendo que Cristo já veio, viveu, morreu e ressuscitou. E ainda temos a viva esperança de olhar para frente, em saber que Ele virá, com poder e muita glória, para buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, precisamos nos dispor em servir a Deus, porque a maturidade cristã, ela se reflete no serviço a Deus, no progresso espiritual. Mas em terceiro lugar aqui, queridos irmãos, nós podemos também ver que a maturidade cristã exige de nós perseverança. Perseverança. Quando ele vai falar aqui a partir dos versículos 11 até o versículo 20, ele vai falar justamente que o cristão em Cristo, ele precisa continuar mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Eu preciso me desenvolver cada vez mais. Enquanto Deus me der fôlego de vida, eu preciso crescer cada vez mais, diligentemente. E como eu cresço? Por meio de graças, pela palavra, pelo sacramento. E aí a gente vê que a graça de Deus vai nos assistindo. No capítulo 12 da nossa confissão de fé, quando nos traz a palavra adoção, nos traz o seguinte significado: todos que somos justificados é Deus servido, em seu único Filho Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar, Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por Ele corrigidos, como por um Pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e quando vemos Deus corrigindo, nos exortando, devemos nos alegrar.
devemos nos alegrar, porque Ele, como Pai, nos corrige. E a preocupação de Deus com essa igreja aqui é justamente como um pai que está corrigindo esses irmãos a crescerem. Porque até então, quando a gente olha no capítulo 5, ele vai falar com a palavra tardios, crentes preguiçosos, que estavam parados e que estavam acomodados. E como um pai, ele está exortando progresso, cresçam, avance. Por isso que Paulo ele fala, deixando as coisas que para trás ficam, esquecendo, e olhando o quê? Firmemente para o autor e consumador da minha fé. Então eu esqueço as coisas que já passaram, eu olho agora para Cristo, eu olho para a cruz de Cristo, e essa cruz vazia. E aí eu descanso sabendo que Ele ressuscitou, e que Ele já venceu, e quanto a isso eu preciso também me desenvolver, e também produzir frutos para a glória dEle. E por isso ele vai apontar justamente para os heróis da fé. Olha, justamente agora aqui no partir do versículo 13, ele vai citar aqui a Abraão, que nós conhecemos como o pai da fé. Porque Abraão foi justificado porque creu. Depois que ele foi circuncidado. E às vezes judeus aí, ortodoxos, que ficam apegados justamente a Abraão. Abraão foi tirado de onde? De Ur dos caldeus, uma terra pagã. E quando ele foi justificado justamente antes que fosse circuncidado. Então a gente vê a circuncisão do coração. E então ele está falando assim, olha agora para Cristo. A nossa fé está firmada em Cristo, no nosso Salvador. A nossa segurança está em Cristo. Abraão creu, por isso ele foi justificado. E tendo Cristo como nossa âncora, né, quem vê o navio quando vai ser ancorado, joga aquela âncora para poder segurar o barco, segurar o navio. Por quê? É um peso. É o que traz segurança para que o navio não possa sair do seu rumo, para ficar ali no porto seguro. E justamente ele está trazendo uma comparação que Cristo é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Nós podemos descansar nele, somente nele. E o pastor Paul Washer uma vez estava trazendo um testemunho da sua vida, e às vezes as pessoas perguntavam, como assim? Me explica qual o segredo da sua eloquência, qual o segredo do seu ministério? E ele falava, Cristo, a salvação, mas as pessoas continuavam perguntando, qual é o seu segredo? Ele só apontava Cristo. Somente Cristo, só isto basta. E ele falou, só isso basta. É preciso avançar, olhar firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Saber o que Ele realizou na cruz em meu lugar, em seu lugar. E isso nos basta. O autor resume a passagem neste versículo ao exortar os crentes a não serem indolentes ou preguiçosos, e sim continuar em suas obras de fé, ao ponto onde eles iriam herdar as promessas. E quando a gente observa esse texto e a gente vê que ele está falando justamente a cristãos, crentes em Cristo. Porque quando ele fala, quanto a vós, ó amados, quanto a vós outros, todavia, ó amados, ele está falando justamente de irmãos que eles estavam servindo a Deus, mas que às vezes as outras pessoas estavam atrapalhando neste progresso. E então ele está exortando, cuidado com essas pessoas, se desliguem delas, elas não evidenciam nenhum fruto, mas vocês estão servindo, então a minha preocupação é que vocês continuem progredindo cada vez mais, deixando de ser preguiçosos, indolentes, para que não venha anular a cruz de Cristo. E é um cuidado que nós hoje também precisamos ter, a não anular a cruz de Cristo, ao que Ele fez na cruz. Porque às vezes você pensa, eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou herdar a salvação. E o apóstolo Paulo vai falar justamente em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se fazemos as obras, porque já fomos criados por esse propósito. É porque devemos servir. Porque Jesus mesmo já nos deixou esse exemplo, que aquele que quiser ser o primeiro é aquele que sirva. Então é uma questão de diligência, que é uma caminhada perseverante. E você sabe no qual eu descanso ainda mais? É saber que uma vez que eu estou perseverando, é a certeza de que Deus também está perseverando comigo. É isso que me descanso, é isso que eu descanso. É saber que quando Cristo levou a cruz, Ele levou sozinho. Ele suportou tudo sozinho em meu lugar e em seu lugar. Mas uma vez em que Ele nos chama a carregar a sua cruz, Ele nos auxilia. Ele está conosco. Isso me dá graça, me dá paz ao meu coração, para cada vez mais progredir, crescendo na graça e no conhecimento da verdade de Cristo. Certamente não estamos certos de que todos os membros de nossa igreja sejam verdadeiros crentes. E muitos deles também não têm essa certeza. Existem casos onde nos deparamos com pessoas que já demonstraram essa convicção quanto à sua salvação e que não nutrimos nenhuma dúvida a respeito deles. Como diz o autor de João, não eram dos nossos, não pertenciam a nós. Pois somente Deus é quem sabe quem realmente é o seu filho, e isso também eu descanso. E que desfrutará da eterna herança em Cristo Jesus, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Só Deus sabe quem são os seus eleitos. Então ninguém aqui pode ser juiz sobre a vida de qualquer irmão que seja em dizer, aquele irmão não é crente. Não. Porque só Deus sabe. Mas pode ser evidenciado pelos frutos, mas só Deus sabe quem é seu filho. Por isso lá em Tiago ele fala que é apenas um legislador, Deus. Aí é Ele que julga. Mas quanto a isso, sabe o que precisamos fazer? É exortar a igreja do Senhor, com amor, a caminhar, progredindo cada vez mais no Senhor. Se existem coisas que nos impedem de progredir como irmãos em Cristo, precisamos exortar a igreja do Senhor a abandonar essas práticas e a avançar cada vez mais confiando no Senhor. Por isso eu quero trazer algumas aplicações nessa manhã, para dia a dia refletirmos na nossa caminhada ministerial, na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada até a pátria celestial. Não confie nos seus status. Siga o exemplo de Cristo. Aprenda a viver em obediência pelo esforço como Cristo viveu através da sua obediência. Não confie em você. Confie somente em Cristo Jesus. Reconhecer o estado de infantilidade, quando ainda muitos vivem atrofiados espiritualmente, anos e anos na igreja, e ainda os mesmos pecados. Reconhece que é adulto, mas espiritualmente ainda não é. Olhar para o exemplo ruim e dizer, não vou seguir, porque tem um exemplo melhor, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Certamente teremos a certeza mais plena e a maturidade mais frutífera para a glória de Deus, quando assim vivermos. Que Deus, em sua infinita graça, nos permita cada dia mais confiar somente na cruz de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.